Olá, estudantes! Eu sou a professora Suliane e a aula de hoje é a aula de número 67, classificação da atividade industrial. Mas antes de começar a nossa aula, vale lembrar que você, estudante, que faz as atividades pelo aplicativo Aula Paraná, clica na aula de hoje, no formulário da aula de hoje, preenche e garante a sua presença. Para você, estudante, que por algum motivo está sem acesso ao aplicativo Aula Paraná, fique atento ao prazo de retirada e entrega das atividades impressas na sua escola. E para todos os estudantes é importante ter em mãos o caderno, a caneta, o lápis, a borracha, para que você possa fazer as suas anotações, ok? Então vamos começar a nossa aula de hoje. E qual que é o objetivo da nossa aula de hoje? É compreender a classificação das indústrias de acordo com os tipos de produção. Então, a atividade industrial, as indústrias elas não produzem os mesmos produtos. Elas são classificadas de acordo com a sua produção. Então, a gente vai falar um pouquinho da classificação das indústrias, ok? Então, vamos lá. Elas podem ser classificadas segundo a forma de produção, tá? O que ela produz, né? O uso da matéria-prima e energia, qual é a matéria-prima que ela utiliza, qual é a quantidade, qual a quantidade de energia que ela utiliza para a sua produção, o destino da produção e o desenvolvimento tecnológico. Então, vamos lá. Formas de produção. Então, de acordo com a forma que se produz, as indústrias elas podem ser extrativas, de beneficiamento, de construção ou de transformação. O que é uma indústria extrativa? É aquela que extrai os recursos naturais da natureza. Tá? A atividade extrativa é de extrair recursos da natureza. Extração de minérios, por exemplo, exploração da floresta, né? A pesca são alguns exemplos dessas atividades extrativas. Então, essa indústria, ela vai levar para outra indústria a matéria-prima, para que daí possa passar por um processo de produção. Então, nós temos no exemplo aqui dessa indústria extrativa, né? A pesca e a mineração. Indústria de beneficiamento. Que indústria é essa? É aquela que beneficia ou refina um produto primário, né, que foi retirado lá da natureza, para que possa ser usado por outras indústrias, ou também que possa ser consumido diretamente pelos seres humanos. Então, a gente vai ter a petroquímica, a de curtume, que é o processamento de couro, a de beneficiamento de grãos, como alguns exemplos. Por exemplo, beneficiamento de grãos. A gente pode dar o exemplo do arroz, né? Então, ele é feita a retirada dele ali na natureza e daí ele passa por um processamento, né? Um processo de limpeza, retirado que precisa para deixar o grão limpinho para que possa ser consumido. Então, quem faz isso? A indústria de beneficiamento, ok? Aí nós vamos para a nossa primeira atividade. O setor industrial é importante elemento da economia de vários países, principalmente das nações mais desenvolvidas. Então, como se caracteriza esse setor? Então, eu quero que vocês falem um pouquinho das características da indústria, tá bom? Agora a atividade é com vocês.
Então, pessoal, vamos ver quem acertou essa atividade? Então, a gente tinha que falar, né, do setor industrial. A gente já sabe que ele é muito importante para a economia dos países, né, principalmente para aqueles países mais desenvolvidos. Então, como que se caracteriza esse setor? A professora vai responder, mas a sua resposta você pode enviar para o seu professor, tá bom? Então, vamos lá. A indústria, ela consiste em um conjunto sistematizado de arte e ofícios de produção, dentro de instalações, né, conhecidos aí como fábrica, usando máquinas e trabalho humano, que transforma e combina as matérias-primas para produzir uma mercadoria que será colocada à venda. Então, são características das indústrias. Para você que acertou, parabéns! Se você fez diferente, envia para o seu professor, tá bom? Então, vamos lá, continuando. Falando ali dos tipos de produção. Então, a indústria de construção. Que indústria é essa? Ela é responsável pela construção e o planejamento de edifícios, residências, estradas, usinas hidrelétricas, pontes, navios, usando diferentes matérias-primas, ok? Indústria de transformação. Ela produz bens destinados a satisfazer as necessidades do homem e também de outras indústrias. As indústrias mecânicas, têxtil e automobilísticas são alguns exemplos. Então lembre que essas indústrias elas vão receber matéria-prima de outra indústria. Então elas se relacionam, as indústrias, ok? Então, vamos ver, né? Um exemplo. Indústria de construção, nós vamos ter aqui a construção de um edifício. Indústria de transformação, então essa indústria recebe ali o material, né, o couro, para a preparação dos sapatos, por exemplo, ok? Então, vamos ver. Então, a gente falou dos tipos de produção. Agora, vamos falar do uso de matéria-prima e energia. É uma outra classificação. Então, quanto à quantidade de matéria-prima que é utilizada e a de energia que é consumida para a produção dos produtos, elas podem ser indústria leve, tá? Que vai utilizar pouca matéria-prima e a carga de energia vai ser menor. Então, quem são elas? A indústria de bebidas, de roupas, de alimentos, produtos de limpeza, produtos de higiene, são indústrias leves, de acordo com o uso de matéria-prima e energia. Indústria pesada, são aquelas que necessitam de bastante matéria-prima e também tem um consumo elevado da energia no processo da produção. Quem são elas? As siderúrgicas, né? As siderúrgicas, geralmente, elas vão transformar uma matéria-prima numa liga, num produto. Por exemplo, o ferro, né? O ferro vai passar por um processo ali, onde vai se transformar em barras de aços e vai ser enviada para outra indústria. Então, esse processo, ele requer bastante matéria-prima e um consumo elevado de energia. Indústria naval, de veículos, de máquinas e etc. E nós também vamos ter uma outra classificação. Os bens de produção, de capital e de consumo. Então, presta atenção. Quanto ao destino daquilo que é produzido, nós podemos classificar as indústrias em bens de produção, de capital e de consumo. Então, vamos ver quais são as indústrias de bens de produção. Elas vão transformar a matéria-prima que está em estado bruto, tá? Que elas receberam lá de uma indústria extrativa, em uma matéria-prima secundária, tá? Para ser aproveitada por outras indústrias. Então, geralmente são as mineradoras e as siderúrgicas. Então, no exemplo aqui, né? Matéria-prima em estado bruto é o ferro, passa por uma produção, por uma transformação, né? Vamos ter o aço e esse aço ele vai ser enviado para outra indústria que ela vai transformar numa ferramenta, numa máquina, numa peça de automóvel, né? E diversas outras coisas, um utensílio doméstico, enfim. Indústrias de bens de capital, elas produzem equipamentos como máquinas, peças e motores para outras indústrias. Então, elas vão produzir esses equipamentos e vão enviar para outra indústria.
As indústrias de bens de consumo são aquelas que produzem os bens que serão consumidos por nós, pela população. Então, os bens de consumo, eles também são classificados em dois. Bens de consumos duráveis, são aqueles que vai ter uma durabilidade, tá? Então, por exemplo, o carro, a geladeira, o sofá, uma mesa, né? São bens duráveis, que duram um certo tempo. E também os bens de consumo não duráveis, que são aqueles que têm, digamos, prazo de validade, tá? Então, a comida, as bebidas, os produtos de limpeza, o creme dental que eu uso todas as noites, a minha escova de dente, são bens com prazo de validade, ok? Então, vamos para mais uma atividade para ver se você está entendendo. Vamos lá. 2. O segmento industrial que tem a sua produção destinada diretamente para o mercado consumidor é A. Indústria de bens de consumo. B. Indústrias extrativas. C. Indústrias de bens de produção. Ou D. Indústrias de equipamentos. Agora a atividade é com vocês. Então, galera, vamos ver quem acertou a atividade? Então, vamos lá. Então, a professora perguntou para vocês o segmento industrial, a indústria, que tem sua produção destinada diretamente para o mercado consumidor. Nós estamos falando de quem? Da indústrias de bens de consumo, que nós vamos consumir os produtos que ela produz, ok? Para você que acertou, parabéns! E dando continuidade aí à classificação das indústrias, Então, nós vamos ter as indústrias também tradicionais e de alta tecnologia.
Quem são as indústrias tradicionais? Vamos lá. Então, do ponto de vista tecnológico, essa divisão, tá? Do uso da tecnologia. Quem são as tradicionais? São mais antigas e apresentam um nível tecnológico mais baixo. Então, algumas delas, como a naval e a siderúrgica, elas estão passando por um processo de transformação e modernização, com o objetivo de se adaptar, né, às novas necessidades do mercado e melhorar os seus rendimentos. E aí nós vamos ter aqui na fotografia um exemplo de indústria tradicional, né, que ela vai usar muito pouco a tecnologia. Então, qual que é o exemplo que a gente tem? Fabricação de porcelanas. Então, para você, né, fazer a produção ali da porcelana, você não precisa de uma tecnologia muito avançada, de uma tecnologia de ponta. Você precisa de técnicas, sim, para poder produzir, né? Mas é uma indústria considerada tradicional. Essa indústria aqui, inclusive, ela fica em Campo Largo, que é um município aqui do estado do Paraná, tá bom? E a indústria de alta tecnologia, né? São características da terceira revolução industrial, né? Que é quando surge aí o desenvolvimento tecnológico, enfim, né? Mais avançado. Elas empregam no processo de produção métodos e inovações tecnológicas e mão de obra qualificada, que permite maior rendimento e produtividade. E aí nós vamos ter informática, telecomunicações, biotecnologia, engenharia espacial, genéticas, são exemplos de indústrias de alta tecnologia, que ela precisa de um estudo, né, de uma ciência para que possa ser produzido alguns desses produtos, para que possa ser também desenvolvida algumas tecnologias que vêm dessa indústria. Então a gente vai ter aqui no exemplo, né, de indústria de alta tecnologia, a gente pode ver o uso do robô, substituindo ali a mão de obra humana, né? Se a gente comparar com a outra indústria lá que é mais tradicional, na fotografia a gente tinha várias pessoas, né, ali trabalhando naquele processo de produção da porcelana. Aqui a gente já pode ver que é diferente, né, o uso dos robôs. E agora nós vamos para mais uma atividade, presta bastante atenção, ok? 3. O setor industrial, ele tem se modernizado, utilizando tecnologias cada vez mais sofisticadas, como, por exemplo, os robôs, que a gente viu ali na foto anterior. No entanto, alguns segmentos da indústria não possuem grandes aparatos tecnológicos. Lembra lá da fotinho da produção da porcelana. Marque a alternativa que corresponde ao tipo de indústria que necessariamente utiliza pouca tecnologia no processo de produção. Alternativa A, indústria moderna. Alternativa B, indústria de ponta. Alternativa C, indústria tradicional. Ou alternativa D, indústria de bens de consumo. Agora a atividade é com vocês.
Então, pessoal, vamos ver quem acertou essa atividade? Então, vamos lá, vamos prestar bastante atenção, né? O enunciado é grande, então a gente tem que ler com atenção. O setor industrial tem se modernizado, tá falando da modernização das indústrias, utilizando tecnologias cada vez mais sofisticadas como os robôs. No entanto, algumas indústrias não possuem grandes aparatos tecnológicos. Então, já falou de dois assuntos ali, né? Marque a alternativa que corresponde ao tipo de indústria que necessariamente utiliza pouca tecnologia no processo de produção. Então, para quem assinalou a alternativa C, indústria tradicional, está correto, né? Parabéns, é isso mesmo. Indústria moderna, indústria de ponta, indústria de bens de consumo, não estão falando de pouca tecnologia. Então, para quem acertou a atividade, isso aí, parabéns. Então, gente, nessa aula, nós podemos compreender ali que as indústrias, elas não produzem os mesmos produtos. Nós vamos ter as indústrias que retiram os recursos da natureza, nós vamos ter as indústrias, que faz com que essa matéria-prima ela passe por um outro processo e venha outra matéria-prima a partir desse processo e envia para outra indústria. Então, elas se relacionam, mas cada uma delas vai ter o uso da tecnologia de acordo com o produto que vai produzir, o consumo de energia de acordo com esse produto também que vai consumir. Então, elas são classificadas de maneiras diferentes, ok? Eu espero que vocês tenham aprendido com a nossa aula de hoje e encontro vocês na nossa próxima aula.